Boa noite. Caí, mas voltei. Eu tava brigando com o tripé aqui. Boa noite. Bora lá, então, para mais uma live. Hoje nós vamos falar do poder da frequência. Boa noite, Will. Boa noite, Vex. O poder da frequência emocional. Então, vamos esperar meu parceiro aí, Vex, entrar junto para a gente iniciar mais uma live aqui no meu canal. Agradeço a participação de todos que estiverem entrando. Para quem estiver assistindo depois também, gratidão por entrarem aí. Então, hoje eu quero falar um pouquinho das questões emocionais. Para quem não me conhece, quem está chegando no meu canal hoje, eu sou a Sani Bárbara, sou terapeuta integrativa e trabalho com desativação emocional, trabalho com biomagnetismo. E qual é a intenção hoje, né? Falar das emoções. Por que emoções? Porque nós somos seres emocionais, né? Nós somos seres energéticos, magnéticos e emocionais. Então, durante o dia inteiro nós estamos vibrando emoções. E hoje eu queria falar da questão da escala de Hawkins, né? Dos níveis de consciência e da vibração que a gente muitas vezes tem e a gente vai oscilando nessas vibrações durante o dia, né? Então, assim, na escala de Hawkins, Hawkins traz a vibração de todas as emoções. Então, ele diz que a vergonha e a culpa são as que têm menor vibração na escala dele. Então, a culpa, ela tá lá em 30 Hz e a vergonha em 20 Hz. Então, imagine só, você passa por alguma situação, algum problema com alguém, algum conflito, aonde você começa a se sentir culpado, né? Você começa a se sentir culpado por ter tomado alguma atitude, por ter feito ou falado alguma coisa para alguém, né? Então, a culpa, ela tá lá numa das menores vibrações, a culpa e a vergonha. Então, imagina você, durante o seu dia, você vibrando em 20 Hz ou 30 Hz, que é a culpa. Então, o que acontece? O seu corpo, ele recebe toda essa vibração emocional. Por isso, o tema da live é o poder da frequência emocional. Quando nós estamos numa frequência mais elevada, isso traz saúde para o seu corpo, isso traz bem-estar, isso faz com que o seu corpo ele esteja vibrando, né, nas ondas eletromagnéticas, ele faz com que o seu corpo libere muito mais hormônios da felicidade, do bem-estar. Então, por isso é importante que a gente saiba controlar as nossas emoções. Eu faço um exercício com o pessoal da mentoria, que é você transitar em, em, em estados emocionais, não nas emoções, mas em estados emocionais. E eu mostro para o pessoal da mentoria que eles conseguem transitar, saindo de um estado emocional para o outro com muita rapidez. Então, a gente faz esse exercício e aí o pessoal fala, nossa, como a gente consegue mesmo? Porque quando você está vibrando na raiva, a raiva, ela não é uma boa vibração. Então, o que acontece? Os seus hertz, eles caem. Quando os seus hertz caem nessa vibração, né? Para quem entrou agora, eu tô falando da escala de Hawkins. Então, quando a gente está na raiva, ó, a raiva aqui, ela está em 150 Hz. Então, ela é uma vibração baixa. Claro que a vergonha e a culpa são as mais baixas, né? A culpa, por exemplo, são 30 Hz. A raiva, você já está lá nos 150 Hz. A melhorzinha, onde começa a vibrar legal mesmo, é a partir da coragem, que é 200 Hz. Então, quando você tem essas vibrações, o seu corpo ele sente isso. E quando você transita de um estado emocional para o outro, você aumenta
ou você diminui a sua frequência. Então, vamos supor que você está dirigindo, aí, de repente, você toma uma fechada e você fica com uma raiva, você tem aquele rompante de raiva, e aí você... Vamos supor que você estava escutando uma música muito bacana, você estava super feliz, lembrando de situações boas da sua vida, você estava lá na alegria, que é 540 Hz. Dentro do carro, isso, você indo para o seu trabalho. Aí, de repente, você tomou uma fechada, você ficou com raiva, e aí você entrou naquele rompante de raiva, a sua vibração de 540 Hz, ela baixou para os... Cadê a raiva? 150 Hz. Então, olha como o seu corpo, ele oscila nessas vibrações. E isso é o que traz os processos de doença para o nosso corpo. Boa noite para todos que estão entrando. Hoje nós estamos falando das emoções e da escala de Hawkins e como o nosso corpo reage a essas emoções. Então, você está lá super feliz, alegre, né, vibrando lá nos seus 40 Hz. Quando você toma essa fechada de carro, dentro do carro, você dirigindo, você passa para a raiva, que é o seu, cai para 150 Hz. Então, é como se o seu corpo, ele estivesse pulando de bungee jump, vamos supor assim, seu emocional. Ele está lá em cima e, de repente, cai de uma vez essas emoções. E aí, o que, que acontece? As suas células, as suas moléculas, elas começam a perceber que houve alguma mudança, alguma modificação ali, vibratória. Então, quando você tem esse choque emocional, né, que eu falo que é um choque emocional, o seu corpo começa a vibrar de forma diferente. Então, nessa hora que você transitou de 540 Hz, que era uma emoção de alegria, super feliz, você estava ali, você baixou para raiva, para os 150 Hz. Aí vamos supor que o seu coração acelerou, o seu estômago começou a ficar frio ou com dor de estômago, ou começou a produzir mais ácido gástrico, né? Porque você teve um rompante de raiva. O seu corpo começa a acelerar todo, né? O metabolismo, ele dá aquela acelerada, a circulação sanguínea aumenta, você fica com aquele rubor malar por conta desse rompante de raiva. Então, olha toda a sinfonia que acontece no seu corpo quando você vibra rapidamente, você transita de um estado emocional para o outro. Então, quando a gente faz essas vibrações, e durante o dia, por que eu trouxe esse tema? Para que vocês percebam e se analisem durante o dia como que você tem vibrado as emoções. Você é aquela pessoa que você sai de um estado emocional para o outro com muita facilidade, ou você tenta se analisar, tenta perceber essas mudanças, percebe no seu corpo isso, porque assim, por que o nosso corpo adoece? Quando nós temos muitas emoções enraizadas, muitas emoções estagnadas, muitas emoções guardadas, né? E aí, quando a gente, no nosso dia, fica transitando nesses estados emocionais, de alegria para raiva, de raiva para gratidão, de gratidão para culpa, de culpa. Então você começa a fazer uma sinfonia no seu corpo, aonde o corpo começa a perceber todas essas emoções. A maioria das pessoas não deveriam estar fazendo tratamento médico. Por quê? Porque elas têm saúde física, mas elas não percebem isso. Por quê? Por conta das emoções. Boa noite, mudo de humor instantaneamente. Então, amor, olha só como que é. Quando você muda de humor, então você está lá vibrando na alegria. Acabei de falar que a alegria, a gente está vibrando em 540 Hz. Aí vamos supor que, sei lá, alguém pisou no seu pé e você ficou com raiva, mudou de humor. A raiva, a gente cai para 150 Hz. Olha como que vai essa vibração, de 500 para 150. Eu falo que é como se a gente estivesse pulando de bungee jump, né? Então faz assim, do nada. E o teu corpo, ele vai perceber isso. Então, muitas pessoas fazem tratamento médico, mas elas não precisam dessa medicina alopática. Por quê? Porque é o emocional que está desequilibrado.
Então, se a pessoa começar a perceber todo esse desequilíbrio e começar a perceber quando que ela transita de uma emoção para outra e tentar se equilibrar, ela vai ter menos fila lá, eu falo que vai ter menos fila nos consultórios médicos, porque muitas coisas a gente traz para o nosso corpo de acordo com o que a gente está vibrando. Então, as vibrações, elas são, eu falo que é assim, quando você tiver uma vibração de raiva, uma vibração de medo, uma vibração de tristeza, o que você faz? Entra para você transitar rapidamente, na, entra no estado emocional de gratidão. Porque o estado emocional de gratidão, ele te traz conforto. E aí ele faz com que você consiga ficar numa vibração, sabe? Mas assim, não é viver assim, gratiluz. Eu sou, tudo está bom, tudo gratidão. A pessoa pisando no seu pé, você gratidão, gratidão. Não, mas é você tentar entrar na gratidão com as coisas da sua vida, para que você não fique pulando, fazendo esse looping, né, de estados emocionais. Porque quando a gente fica mudando muito a nossa vibração emocional, é onde o nosso corpo vai adoecendo. E aí, se o nosso corpo adoece, nós temos que sim ir atrás de buscar um médico, buscar terapia, buscar terapia integrativa, para que a gente consiga equilibrar melhor isso, né? Então, nós não... Eu falo que isso tem que ser ensinado nas escolas. Educação emocional. Nós não temos essa educação emocional. Eu tenho que ignorar, mas não dá dor de estômago. Eu tento ignorar. Eu tenho... a sorte que ainda, se for bem quando... Se fico bem, só fica bem quando xinga, olha só. Porque é uma forma de você extravasar, entendeu? E aí, por quê? Porque você extravasou. Porque se você engolir, é onde vem a dor de estômago, né? Muitas vezes a gente fala que a dor de estômago são os sapos que a gente engole, né? Então a gente tem que perceber isso, porque se você extravasar, mas aí o pior quando a gente xinga, aí depois você não pode vibrar na culpa, porque às vezes fala, ai caramba, não devia ter falado aquilo, não devia ter xingado, podia ter me controlado, entende? Então quando você põe para fora, depois você não pode vibrar na culpa, porque a culpa, senão você vai cair mais ainda. A culpa são 30 Hz. Então, aí imagina, você tá lá, você estava nos 540 Hz, alguém pisou no seu pé, você foi para raiva e ficou lá nos seus 150 Hz. Aí você xingou a pessoa e a sua vibração cai. Aí só que aí você se arrependeu. Aí você entrou na culpa. Aí caiu para 30 Hz. Então, olha como que você transita dos 540 para os 30. Percebe? E isso tudo, as suas moléculas, né? As suas células, elas vão perceber toda essa transição emocional. Então, por isso que a gente tem que... Eu não ofendo, só tenho que mostrar para a pessoa a besteira que ela fez. Sim, então. Mas é que às vezes a gente, no rompante de raiva, a gente acaba, né, falando o que não deveria e depois se arrepende. Fala, poderia ter deixado passar, tal. Mas, muitas vezes, nós temos que também criar pequenos conflitos com as pessoas. Porque quando você cria pequenos conflitos, não é ficar cutucando a pessoa e arrumando encrenca, não é isso. Mas criar pequenos conflitos faz com que nós comecemos a mudar também. Porque assim, imagina se tudo você aceitar. Você vê que uma coisa está errada, você não está aceitando aquilo e aí você deixa passar. Não, você tem que sentar com a pessoa e você tem que conversar sobre o problema. E aí você gera um conflito. Vamos supor que... vou dar um exemplo simples. Vamos supor que você está na fila numa fila de qualquer coisa lá, da feira. Entra um homem na sua frente, ou qualquer pessoa na sua frente, e o atendente atende essa pessoa primeiro. Você vai falar, poxa, mas eu estava aqui. Aí, às vezes, por vergonha, você não vai falar. Mas, se você gerar um pequeno conflito, você pode falar assim para a pessoa, olha, eu estava na frente. Se for uma pessoa de idade, aí tudo bem, né? A gente acaba passando a vez, uma mulher grávida, sei lá.
Mas eu tenho notado que muitos homens têm feito isso. Eles entram na nossa frente, eles querem ser atendidos primeiro. Aí eu fico observando e falo assim, nossa, cadê o cavalheirismo, gente? Cadê aqueles homens da moda antiga? Né? Como minha mãe falava, não é? Então, aí você tem que gerar esse pequeno conflito. Por quê? Porque você está se impondo, você está colocando, falando, não, pera lá, eu cheguei primeiro, então eu quero ser atendido primeiro. Porque, na realidade, fila, ela não existe, mas por uma questão social, né, de organização, nós criamos a fila. Mas eu acho que é uma questão de bom senso. E às vezes a pessoa não tem bom senso, o que a gente faz? A gente cria esse pequeno conflito para trazer o bom senso. Não deixe o quieto, principalmente quando... Isso, quando tem injustiça. A gente não pode, né? A gente tem que defender esse lado. E às vezes a gente vê outra pessoa sendo injustiçada. E aí, às vezes, a pessoa não fala. E aí, o que a gente faz? Às vezes, a gente pode fazer, pode falar. Né? Para quê? Para você ver a justiça sendo feita. Então, esses pequenos conflitos, mas desde que esses pequenos conflitos não tirem você dos seus estados emocionais de boa vibração. Então, ó, vou falar para vocês aqui quais são os melhores estados emocionais. A partir de 200 Hz é a coragem. Então, começa coragem 200, disposição 310, aceitação 350, razão 400, amor 500, alegria 540, paz 600, que também é a felicidade, paz e felicidade, porque o pessoal fala assim, ó, alegria e felicidade são as mesmas coisas? Não. Alegria são estados alegres, de diversão, né, de momentos. Felicidade é quando você tem algo mais estabilizado. Vou dar um exemplo básico. Você vai para uma festa, tá cheio de gente, aí todo mundo ouvindo um som, dançando, comemorando, bebendo ou não, mas conversando, tal. Aquele momento é um momento de alegria. Quando a pessoa vai embora para casa dela, tudo aquilo se acaba. Aí ela às vezes se sente vazia. Por quê? Porque ela teve um momento de alegria. Tudo bem que ela estava numa vibração boa, mas ela não manteve a felicidade. Felicidade é quando você tem prazer em estar em certos lugares, quando você não se sente vazio, não se sente sozinho, você tem felicidade em olhar para um filho, fica feliz quando você vê o seu negócio dando certo, você fica feliz quando você compra um carro novo, então você se mantém, é uma felicidade que se mantém. A alegria é aquela coisa meio que momentânea, assim, você tem, mas nem sempre você mantém a alegria, né? E a felicidade é uma outra vibração. A felicidade ela está na vibração da paz, que são 600 Hz. E iluminação de 700 a 1000 Hz, que aí é um nível mais alto ali. A aceitação, ela está no perdão, que são 350 Hz. Ó, disposição é o otimismo, né? Então, aqui, níveis de consciência e níveis emocionais. Então, níveis de consciência. Iluminação. Qual que é o nível emocional? Indescritível, tá aqui. Paz. Qual que é o nível emocional? Felicidade. Qual que é o nível de consciência? Alegria. 540 Hz. Qual que é o nível emocional? É a felicidade. Então, tem as correspondências. Isso aqui eu estou usando, eu estou no computador aberto aqui, eu peguei a escala de Hawkins. Se vocês procurarem no Google mesmo, ele é um funil, né? Então, ele começa lá embaixo, no alfa, em cima o ômega, e aí embaixo tem a vergonha e a humilhação, as vibrações de 20 Hz. Então, por que eu trago isso? Porque eu trabalho com desativação emocional, através do biomagnetismo. E quando a gente faz, vou até fazer uma desativação com vocês aqui, quem quiser ficar mais um pouquinho aí, a gente faz essa desativação para vocês perceberem no corpo de vocês como o seu corpo vai vibrar quando a gente desativar certas emoções, ou não sei quantas emoções vão sair, né? E até se alguém quiser entrar comigo aí, a gente entra e faz a desativação ao vivo. Quando eu vou liberando essas emoções, né, acopladas, impregnadas, enraizadas na pessoa,
a pessoa começa a mudar o estado vibracional dela. Então, por isso que eu gosto muito de trazer a desativação emocional, porque ela é uma técnica simples, porém ela é uma técnica muito eficaz. Eu falo que todo mundo deveria ter essa ferramenta em casa para poder ser o terapeuta de si mesmo, né? Porque quando a gente é terapeuta da gente mesmo, você não passa tanto perrengue, sabe? Aquela coisa de ficar sofrendo e às vezes tá até sem grana, sei lá, não tá podendo pagar uma sessão para alguém, ou a pessoa não tem horário naquele dia, naquela hora que você precisa. Às vezes num domingo à noite você tá lá vibrando super mal e aí você fala, nossa, não tô legal, precisava de uma desativação emocional. Então, se você tem a ferramenta, você mesmo vai fazer essa desativação, você mesmo vai se auto-atender, né? Então, eu falo que todo mundo deveria ter pelo menos uma ferramenta assim, que faça essas liberações mesmo no seu corpo, para você se sentir mais leve. E a desativação emocional, ela vai liberando e você não fica transitando nessas emoções. É que eu não consigo fazer aqui pelo Instagram o exercício que eu faço na mentoria, que é a pessoa sair de um estado emocional para o outro. Teve uma mentoria que eu fiz, eu coloquei o pessoal na raiva, e da raiva eu joguei eles lá para a felicidade muito rápido. Então, e a pessoa sente aquela vibração, é como se desse um baque emocional na pessoa, né? Então, é muito importante que a gente olhe para essa questão emocional, para que a gente perceba que as emoções somos nós que controlamos elas. Se nós estivermos atentos, se nós estivermos alertas, sabe aquela história do orar e vigiar? Você às vezes sabe, mas você não põe em ação. Então a gente tem que ter muito essa questão de prática, de autoanálise. A gente tem que ter esse momento de reflexão, porque a nossa cura, ela depende da gente. Ela depende da nossa autorreflexão. Não colocar na mão do terapeuta ou na mão de outras pessoas o que nós deveríamos fazer, a reflexão que... Então eu vou lá, pago meu psicoterapeuta, dou lá todo mês para ele lá 500, 600 reais lá pela consulta dele e falo para ele, ó, se vira aí, faz por mim. Aí ele vai falar, ô bonita, não é assim que funciona. Você tem que se autoanalisar. Eu só te dou as ferramentas para que você comece a se analisar e falar assim, pera lá, olha, vamos melhorar isso aqui, mas pode ser assim, pode ser, né? Então a gente vai, junto com o psicoterapeuta ou com o terapeuta integrativo, a gente vai trilhando os caminhos, né? A gente vai trilhando os caminhos para quê? Para que a nossa cura chegue. Porque nós temos o poder de nos curar. Só que primeiro a gente tem que curar todas as nossas emoções. E às vezes as nossas emoções, elas estão vindo lá do nosso passado. Que passado? Da nossa ancestralidade. São coisas trazidas dos nossos pais, dos nossos avós, bisavós. Ó, eu estou fazendo um estudo com esse livro aqui. Eu queria até fazer um clube do livro, ó. O Super Genes. Super Genes. Ele é do Deepak Chopra e Rudolf Tanzi. Ele é um livro maravilhoso. Ele fala aqui, ó, ative o extraordinário poder do seu DNA para ter mais saúde e bem-estar. Ele fala de tudo aqui, tá? Ele fala da alimentação, ele fala do sono, ele fala de várias coisas. E é um livro de estudo maravilhoso para você entender as suas emoções. Porque muitas vezes a gente coloca a culpa na hereditariedade. Quantas pessoas não falam, eu sou diabético por causa porque meu pai, meu avô, meu bisavô foram. Gente, o diabetes, pela metafísica da saúde, é uma pessoa que não tem doçura na vida. Então, se seu bisavô não era doce, você vem trazendo isso para o seu corpo. E aí, o que acontece? Pessoas, cada um tem um padrão. Eu trabalho com medicina tradicional chinesa, sou acupunturista. Então, cada pessoa tem um padrão. Tem o padrão do fígado, tem o padrão do baço pâncreas, tem o padrão do pulmão. Então, assim, cada pessoa tem um padrão. E, às vezes, o seu avô, bisavô, tataravô não tinham aquele padrão. E aí você aceita isso como verdade e vem trazendo para o seu campo e para o seu corpo, em vez de você falar assim, não, pera lá. A minha família inteira teve isso, eu sou a pessoa
eu falo que é a ovelha da consciência. Eu sou a ovelha da consciência que eu não vou deixar as minhas futuras gerações terem as mesmas coisas que os meus antepassados. Eu corto agora tudo isso. E aí é começar a estudar. Se nós tivermos um ser desperto na família, a família inteira recebe, tanto os antepassados quanto as futuras gerações. Então, essa questão emocional, ela é muito importante e precisa ser vista. Todas as escolas deveriam ensinar a educação emocional, o equilíbrio emocional, o controle emocional para as crianças. Por quê? Porque é de criança que a gente começa a trazer esses rompantes, as birras, né? Porque tem muito adulto que você vê que são adultos com crianças feridas. E aí eles trazem para sua vida adulta, né? Pregressa lá, a criancinha. Então você vê muito adulto fazendo birra. E, gente, adulto fazendo birra é horrível. Aí eu falo, vai cuidar da sua criança interior. Vai acolher a sua criança. Aonde a sua criança teve problema lá? Aonde? No emocional. O pai não dava atenção, a mãe não dava atenção. E hoje em dia é muito pior por conta das mídias, né? O pai e a mãe ficam no celular. Dificilmente você vê uma família sentada conversando, a maioria está sempre com o celular na mão. Então a criança não sabe o que é um controle emocional, porque a criança tem um rompante de raiva, a mãe vai lá e dá o celular, coloca lá a galinha pintadinha para ela assistir, e aí a criança se acalma. Então a criança já percebe que quando ela tem um rompante de raiva, ela vai ganhar alguma coisa para. Só que quando ela está no meio da rua, no meio dos coleguinhas, na escola, em outros lugares, que ela tem um convívio social, ela não vai ter isso. Aí ela vai falar, opa, pera lá, o que está acontecendo aqui? E é onde a pessoa começa a transitar nessas emoções e vira um adulto frustrado, vira um adulto machucado, vira, né? Então nós só damos aquilo que nós recebemos. Então nós precisamos olhar para as crianças, nós precisamos tratar as crianças e mostrar o emocional. Na escola, tem alguns professores que falam assim, inspira, né? Inspira, então, cheira a florzinha, assopra a velhinha. Por quê? Porque é uma forma de ensinar a criança a respirar. Porque se nós controlarmos a nossa respiração, a gente já está controlando 50% dos nossos rompantes. Quando a gente está com raiva, a gente não fala, conta até 10. Então, vou contar até 10. Então, isso nós devemos ensinar para as nossas crianças. Porque senão vão ser crianças cheias de emoções e depois vão ficar colocando culpa lá no DNA, culpa na hereditariedade, porque meu avô tinha, meu bisavô tinha, todo mundo tinha, então eu também tenho que ter. E não é isso. Eu não acredito nessa questão de que todas as doenças, a família inteira precisa carregar isso. Não acredito. Por que numa família às vezes tem 30 diabéticos e tem um que não é? Porque ele não aceitou isso. Provavelmente esse aí é o ovelha da consciência. Então ele vai trazer a consciência para a família inteira. Percebe? Então, analisem a escala de Hawkins. É um ótimo estudo para você perceber no seu dia a dia. Você fala, caraca, eu estava lá na alegria, lá na felicidade em 600 Hz. Aí eu fiquei com raiva, pisaram no meu carro lá. Eu fui vibrar lá para 150 Hz. E aí o que acontece? Todo o seu corpo vai sentir. Seu estômago vai doer, sua cabeça vai doer, você vai sentir enjoo, você vai sentir mal-estar. Então, o teu corpo ele vai vibrar, né, de uma forma diferente. E onde começam a trazer, você começa a sentir esses problemas físicos, né? Nem sempre doenças, porque a doença ela demora um tempo para ser instalada. Às vezes ela está só no nosso campo energético e etérico, né? Mas já está machucando. Aí você come qualquer coisa e passa mal, problema do fígado, boca amarga, aí daqui a pouco começa a dar pedra na vesícula, sabe? Por quê? Porque você fica vibrando sempre tá lá em cima, de repente você cai para a raiva. E a raiva não é bacana. Então, tentem se manter no estado emocional de gratidão. Sabe? Agradecer por você enxergar, poder ver o sol, poder ver o céu, poder agradecer ao celular, à internet, agradeça, sei lá, aos livros, né? Agradeça uma boa leitura, agradeça a água, agradeça o seu corpo, aos seus pés que te levam para todos os lugares, ao seu carro, à sua casa, agradeça tudo. Quando você perceber, você vai estar numa serenidade, né? Então, e aí são coisas que a gente precisa estar fazendo, olhando para o nosso corpo, bebendo mais água, tentando fazer mais respirações, meditando, se conectando com a natureza. Tudo isso faz com que o nosso emocional fique mais tranquilo. E aí é onde a gente tem um pouco mais de equilíbrio.
né? Então, estudem a escala de Hawkes, eu aconselho. Alguém quer entrar comigo aqui para a gente fazer uma desativação emocional? Eu vou fazer eu tenho um baralho aqui, eu tenho a tabela, que a tabela da desativação emocional, ela foi idealizada de acordo com aquele livro Código das Emoções do Dr. Nelson Bradley, tá? Então é um livro magnífico. Dr. Nelson Bradley é um quiroprata que ele começou a estudar a questão emocional. Por que a pessoa ia para o consultório dele e depois ela voltava com dor? Ela ia e voltava com dor. Então ele era um quiroprata que ele ajustava as dores, tirava a pessoa do estado de dor, mas na outra semana a pessoa estava lá com a mesma dor. E aí ele começou a ficar incomodado com isso e pensando, o que está acontecendo? Será que meu trabalho não é bom o suficiente? E aí é onde ele começou a pesquisar essas questões de dor e do emocional, e aí ele começou a fazer a liberação emocional através do ímã no sistema nervoso central, que libera, né, na medicina tradicional chinesa, a gente fala que é o nosso vaso governador. E é ali que ficam acopladas as emoções, e dali elas pegam alguns órgãos. Então, vamos supor aqui, ó, vou tirar uma carta aleatória aqui. Eu posso fazer tanto com a tabela quanto com a carta. E a carta não é carta de baralho, não é tarô, não é adivinhação, não é nada disso. Simplesmente, a pessoa que fez essa técnica, ela fez para ficar mais fácil, tá? Então, aqui, ó, vou tirar uma cartinha aqui, ó, saiu a depressão. Então, não sei se tem pessoas com depressão aí, vou pôr o óculos, não consigo ler. A depressão, ela pega fígado e vesícula biliar. Então, assim, ó, depressão é um estado de tristeza, melancolia, desânimo, perda de interesse e prazer em estar vivo, prostração, angústia sem motivo aparente. Então, eu vou sugerir que a gente faça essa desativação para vocês perceberem no corpo de vocês, como que o corpo de vocês fica. Para quem nunca fez essa técnica, no meu Instagram, quem puder seguir lá, dar um like, depois eu vou deixar a live salva lá. Eu faço sempre grupos, né? Cobro um valorzinho bem baratinho só para as pessoas conhecerem a técnica, e de vez em quando eu entro também fazendo as desativações. Eu estou pensando em fazer 7 dias seguidos, vou pegar um tema e a gente fazer essa desativação todos os dias. Então, vamos desativar a depressão, e depois, se alguém quiser entrar comigo aqui, a gente faz uma desativação para quem estiver aqui. E lembrando que sempre quando você faz em um grupo, se entra alguém, essa pessoa, ela é a ferramenta para que a gente desative para as outras pessoas, porque todo mundo que está nessa live está na mesma sintonia. Então, eu falo que é uma egrégora, né? Então, quando a gente está na mesma egrégora, normalmente são as pessoas que têm os mesmos desafios de vida, e aí é onde a gente se encontra. Assim como os amigos, né? A gente nunca tem um círculo de amigos que não estejam de acordo com a nossa vibração. E quando você começa a melhorar a sua vibração, você começa a perceber que pessoas começam a sair da sua vida. Então, você tem que estar preparado para isso. Por quê? Porque quando você começa a aumentar seu nível vibratório, as pessoas que estavam vibrando aqui, elas não te encontram mais. Então, o que acontece? Elas saem da sua vida, e aí você vai encontrar pessoas que estejam vibrando na mesma sintonia, e aonde você fala assim, nossa, parece que, né, eu te conheço há tanto tempo, e você acabou de conhecer a pessoa. Por quê? Porque vocês estão na mesma vibração. Então, quando a gente está vibrando aqui, as pessoas estão vibrando aqui, a gente sabe quando você olha e fala, não tem sintonia, parece que não vai, não. Mas é a vibração da pessoa. Então, se você tiver uma vibração melhor, ótimo, né? Agora, se você tiver uma vibração, então, quando a gente começa a ter consciência, quando a gente começa a expandir nossa consciência, a gente começa a perceber que muitas pessoas vão embora da nossa vida mesmo, tá? Isso é normal. Então, assim, aceita que dói menos. Então, vamos desativar a depressão. E aí, depois eu faço uma desativação se alguém quiser. Eu tiro mais 3 cartinhas pra gente desativar. Então, para quem nunca participou, o que eu peço? Para que vocês conectem com o corpo de vocês, né? Percebam, façam umas respirações para baixar as ondas cerebrais. E quem tiver com depressão aí, vamos desativar e depois me coloca nos comentários como que você se sentiu, ou então me manda um direct falando, nossa, Sani, foi maravilhoso, meu corpo ficou mais leve. Eu tive vontade de chorar, porque cada corpo vai liberar de uma forma. Aí tem gente que fala assim, mas eu não tenho depressão. Mas a depressão não é aquela depressão que você fica tomando remédio, que você tem que ir no psiquiatra. Não é só essa depressão.
você às vezes tem estados depressivos, né? Então tem dia que você fala, hoje eu tô meio down. Por quê? Porque você está num estado depressivo. Então a gente tem que liberar isso. Por quê? É um estado de tristeza, uma melancolia, um desânimo, é uma perda de interesse. Às vezes, perda de interesse em estar vivo, uma prostração, uma angústia sem motivo aparente. Tudo isso são os estados depressivos, né? Então vamos lá, conecta com o seu corpo, faz umas respirações profundas. Quando eu faço, eu tenho duas formas de fazer. Com um ímã, isso aqui é um ímã negativo, esse é um ímã positivo. Então, eu passo no meu vaso governador o ímã. Para quem não tem o ímã, pode passar a mão direita no vaso governador. Então, o que é o vaso governador? Ele vem aqui do início da testa, aqui, passa pelo meio da cabeça, por toda a sua coluna vertebral e vai até o cóccix. Mas, para ficar mais fácil, o que eu peço? Para que as pessoas imaginem um grande ímã nas costas, porque nós somos seres eletromagnéticos e todo tratamento à distância, ele funciona da mesma forma como se você tivesse presencial. Então, você só pode dar um comando para sua mente, porque a energia, ela não tem espaço, ela não tem barreiras, tá? Então, vamos lá, conecta com o seu corpo, vamos ativar agora a depressão. Então, imagina, daqui do topo da sua cabeça até seu cóccix, um grande ímã. Ele pode ter o formato que você quiser. E aí, esse ímã, ele vai estar vibrando bem forte, como se ele puxasse o seu corpo para trás. Se entrega e sente a técnica. Estou dando sessão gratuita aqui para vocês. Então, percebe? Então, vamos lá. Liberando e desativando toda emoção de depressão dos seus corpos físico, mental, espiritual, astral, etérico. Liberando e desativando. Inspira e solta. E percebe essa emoção de depressão indo embora. E agora, com esse ímã, você vai imaginar, tenta sentir no seu corpo, da onde está saindo essa depressão. Se está saindo realmente do fígado e da vesícula ou de outra parte. Porque as emoções, elas ficam presas em partes do nosso corpo. Então, vamos supor que você tem muita dor no seu cotovelo direito. Se você imaginar e você vê essa emoção sendo puxada, é como se fosse um espinho sendo tirado do seu corpo. Se você vê essa emoção sendo tirada desse cotovelo, esse cotovelo não doer mais, é porque essa emoção de depressão ela estava presa nessa região. Mas por que ficou presa no cotovelo? Porque alguma coisa fez com que você trouxesse essa dor, né? E a depressão ficou ali nessa região por algum motivo e alguma coisa. E quando eu falo a emoção, às vezes vem a situação que você viveu e isso é desativado da sua vida, tá? Então vamos lá mais uma vez, vamos liberar. Conecta com o seu corpo, baixe todas as barreiras, baixe todas as expectativas, julgamento, rejeição, separação, pontos de vista, baixe tudo e deixa a desativação agir. Então, liberando e desativando nos seus corpos físico, mental, espiritual, astral, etérico, a emoção de depressão. Percebe de onde sai essa emoção? Como se fosse um espinho sendo tirado do seu corpo e puxado para esse ímã, e esse ímã vai dissolver. Então, inspira e solta. E percebe como o seu corpo fica. Então, eu liberei de todos os corpos, tá? Alguém quer colocar aí como que se sentiu sair, se viu sair de alguma parte do corpo? Nossa, quanta gente aqui, eu tô sem comentários aqui, não tá aparecendo. Alguém quer entrar comigo para eu fazer uma desativação ao vivo? Lembrando que quando você entra, sua audiência vê que você está ao vivo. Então, se você tiver vergonha da sua audiência, nem entre. Mas se alguém quiser entrar, pede aqui, que aí a gente entra junto. E eu faço a desativação para você e para quem estiver também recebe. Super Gene. É isso aí, o Super Gênio. Os comentários não estavam subindo para mim, gente. Estou acenando para todo mundo aqui. Perdão por não acenar quando vocês entram. Deixa eu ver se quem mais quer. Regilaine, entra aí, Regi. Coloca, pede no. Tem um maisinho assim, ó. Clica nele, que aí eu consigo te chamar.
A gente faz a desativação. E quem estiver assistindo também recebe. É só se conectar que vai vir as emoções. Tem vergonha de entrar, Eliane? Então vamos lá. Se a Regi não pedir. Ah, pediu, ó. Pera aí, Eliane, a gente já faz para você também, tá? Então vamos lá, vamos a Regilane aqui. Só aceitar aí que a gente vai fazer. A depressão eu já vou tirar, tá, gente? Ó, e depois a Eliane que quer cura. Oi, amore! Oi, boa noite. Tudo bem? Tudo bom? Ah, corajosa você. Não tem vergonha? Da onde você tá? Eu tô em São Da onde Paulo, você... aqui, Ah, capital. legal. Sou de São Paulo também, sou de Ribeirão Pires. Prazer. Prazer. Então vamos lá. É Edilane, né? Regilaine. Regilane. Ah, tá bom, Regilane. É que tem a Elaine ali que também quer. Então vamos lá, Regilane, vamos fazer aqui, ó. Se concentra, conecta no seu corpo. Eu vou tirar 3 emoções para serem liberadas do seu corpo, tá? Pode ser que esteja no seu emocional, no seu etérico, no seu físico, tá? Então a gente vai estar liberando isso. Então conecta com o seu corpo, faça umas 3 respirações profundas. E aí eu vou ver qual área da vida também que vai ser liberada. Eu vou fazer mais completo agora. Ó, saiu a carta da ancestralidade. A gente vai liberar 3 emoções de ancestralidade. Saiu teimosia, vergonha e autoabuso. Então, deixa eu explicar para você como que funciona. Quando sai de ancestralidade, é porque às vezes você está trazendo isso no seu campo e às vezes você nem sabe porque você repete certos padrões e você tenta mudar aquele padrão e não consegue. Então, a teimosia, ela pega os órgãos de pulmão e coração. Então, teimosia, ser difícil, inflexível, intransigente em algumas situações, vergonha, sensação de dor por ter feito ou experimentado algo desonroso, impróprio, humilhação, motivos de arrependimento. Então, a vergonha, ela é a menor das vibrações de todas das emoções. É o que eu estava mostrando na escala de Hawkins aqui. Não sei se você está desde o começo, né? Ela está em 20 Hz, a vergonha. Então, é uma programação que distrai você de ser você mesmo. E essa vergonha, ela pega glândulas e órgãos sexuais. E às vezes você começa a ter candidíase de repetição, pedras nos rins, você tem infecção urinária, tem um monte de coisa e nem sabe por quê. Na realidade, é porque você traz essa vergonha e não é sua, é da sua ancestralidade. Então, isso pode vir da sua mãe, pai, do seu avô, do seu bisavô, da sua bisavó. Então, às vezes, e aí, quando eu falo a emoção, normalmente vem uma, uma lembrança de alguma situação que você passou, de teimosia, de vergonha, né? E também saiu aqui o autoabuso. Então, o autoabuso, o que, que é? O ato de se mutilar, machucar a si mesmo propositalmente, se colocar em último lugar nas escolhas, não honrar seu corpo, viver buscando o errado de você. Então, pega pulmão e coração. O que, que quer dizer o autoabuso? Sabe quando você faz tudo para os outros e não olha para você? Isso é autoabuso. Quando você sabe que a Coca-Cola não vai fazer bem para o seu corpo, aí mas você quer tomar ela, você vai lá e toma. Isso é autoabuso. Aí você sabe que sei lá, o pãozinho de sal, lá o pão francês, ele vai te dar gases e vai inchar o seu estômago, mas ele é tão gostoso que você vai lá e come. E é autoabuso. Então, às vezes a gente pensa no autoabuso
só de coisas emocionais, mas às vezes são coisas físicas, né? Não dormir direito, trabalhar demais, não fazer por você, sempre fazer pelo outro. Então você tá lá, vamos supor, tá namorando, aí o namorado fala assim: ah, vamos para casa, sei lá, da minha mãe nesse final de semana, mas você não tá afim, você tá afim de ficar na sua casa, quietinha, debaixo das cobertas, lendo, e aí você deixa de fazer o que você quer para fazer o que o outro quer. Então você está se autoabusando. E como você vem com esse ciclo de ancestralidade, muitas vezes você não sabe que é de ancestralidade. Aí você fala, nossa, eu queria tanto cortar esse ciclo na minha vida, mas eu não consigo. É isso Então a mesmo. gente vai liberar tudo isso agora. Obrigada. Bateu? Bateu muito. Perfeito. Então, para você, a gente vai fazer a desativação passando a mão no vaso governador, que eu acho que você vai sentir mais, tá? Então, quando a gente tem um ímã, pode ser até um ímã de geladeira. Esse meu ímã, ele tem 3.000 gauss. Então, ele é bem forte e ele, quando a gente passa, ele desativa do sistema nervoso. Mas, como o nosso corpo, ele também é magnético, o nosso lado direito é o nosso polo negativo, e o nosso lado esquerdo é o nosso polo positivo, tá? Então a gente vai passar a mão direita no vaso governador. Boa noite, John. Então a gente vai passar a mão do lado no nosso vaso governador. Como que você vai passar? A mão aqui, pegando todo o meio da cabeça, o meio das costas. Chegando aqui, a gente tem que virar o braço. Aí você passa nas costas todas, vai parar sua mão lá no cóccix. Aí eu vou falar liberando e desativando, inspira e solta. Aí é onde você vai respirar e soltar. Todas as lembranças que vierem na sua cabeça é o que está liberando dessas emoções. Pode ser lá da sua infância, vai vir alguma coisa, tá bom? Então, conecta com o seu corpo, baixe todas as barreiras, esquece os comentários, se quiser fechar os seus olhos, e vamos liberar para você se sentir mais leve. Então, vamos lá, passando a mão direita no seu vaso governador, liberando e desativando toda emoção de teimosia, vergonha e autoabuso, aprisionados nos seus corpos físico, mental, espiritual, astral, etérico, de toda a sua ancestralidade, liberando do seu DNA e do seu RNA. Inspira e solta. E libera todas essas emoções. Mais uma vez, com a mãozinha lá, liberando e desativando toda emoção de teimosia, vergonha, autoabuso, aprisionado nos corpos físico, mental, espiritual, astral, etérico, de toda a sua ancestralidade, do seu DNA e do RNA. Inspire e solta. Mais uma vez, liberando e desativando toda emoção de teimosia, vergonha e autoabuso, aprisionado nos corpos físico, mental, espiritual, astral, etérico. De toda a sua ancestralidade, liberando do seu DNA, RNA. Inspira e solta. Solta tudo e relaxa. E aí, como que você tá? Estão perguntando aqui se é biomagnetismo do Dr. Isaac Góes. Isso mesmo. Essa técnica que eu estou fazendo, a desativação emocional, é uma parte do biomagnetismo, onde a gente libera, só que aqui a gente não fez com o imã, a gente fez com a mão dela, que é o polo negativo. Então, a gente liberou as emoções do vaso governador dela. Como que você se sentiu? Você parece que sente assim, sabe? Fechada? É, fechada. Vamos liberar de novo. Tem que dar aquela sensação de leveza, tá? Então vamos lá, mais uma vez. Liberando e desativando toda emoção de teimosia, vergonha, autoabuso, aprisionado nos seus corpos físico, mental, espiritual, astral, etérico, em todos os registros da sua ancestralidade, do seu DNA e do seu RNA. Inspire e solta. E libera tudo isso agora, por favor. Soltando, soltando, liberando. Percebe suas moléculas, percebe o seu corpo. Como que tá?
Bem, Ficou mais leve? sim. Deu vontade de chorar? Não. Tem pessoas que sentem muita vontade de chorar às vezes, porque veio alguma lembrança de alguma situação que você passou com essas emoções de teimosia, vergonha, autoabuso. Veio muito a imagem da minha avó na minha cabeça. Que a gente está liberando ancestralidade. Aí depois, se você quiser fazer mais algumas vezes essa liberação, até umas 10 vezes você pode fazer passando a sua mão direita no seu vaso governador, e aí você libera a teimosia, a vergonha e o autoabuso, tá? Agora eu vou fazer uma ativação. Deixa eu pegar uma cartinha aqui de ativação para ativar a escolha de ser, que agora vai te trazer um pouco mais de paz. Que aí dá uma liberada no coração aí. E essa técnica, às vezes as pessoas fazem, né? Estavam perguntando aí se é do biomagnetismo. Sim, é do biomagnetismo, é uma das partes do biomagnetismo, né? E a gente libera do nosso vaso governador, do nosso sistema nervoso central. Ó, veio a carta do posicionamento. Nossa, a gente falando de autoabuso, agora veio o posicionamento. Ó, como que é isso? Posicionamento. Se posicionar diante das pessoas e situações, agindo de acordo com o que é leve para você, né? Então, fazer o que é requerido sem se preocupar com o que irão pensar ou fazer. Então, muitas vezes, é o que eu falei, e eu estava falando isso na live também, que eu estava falando dos pequenos conflitos. Olha, bateu tudinho hoje, hein? Nós estamos... dos pequenos conflitos, porque às vezes você precisa gerar pequenos conflitos, mas não são conflitos para você ficar brigando e mudando o seu estado emocional, indo para a raiva, mas é para você organizar as coisas. E aí você vai sair do quê? Você vai sair do autoabuso. Porque às vezes a gente deixa que as pessoas abusem, mas é porque nós não nos posicionamos. Então aqui, ó, veio o posicionamento para você. Então vamos ativar esse posicionamento em você agora. Coloca a sua mão esquerda no centro do peito, conecta com o seu corpo, baixe todas as barreiras e vamos ativar agora. Então a mão esquerda, eu sou a ativação da atração magnética, da escolha de ser, o posicionamento nos seus corpos físico, mental, espiritual, astral, etérico, em todos os seus registros, como fonte de mais expansão, consciência e novas possibilidades. Assim é, assim é, assim é. Está feito, está feito, está feito. Inspire e solta. E sente o quentinho no coração. Gratidão pela sua vulnerabilidade, pela sua disposição em participar. Espero que faça bem para você. Vou pedir para você tomar bastante água de hoje, nos próximos 3 dias, porque assim, a gente fez uma sessão de desprogramação. Então, beba bastante água, porque isso também libera. E depois, se vierem outros pensamentos, outras lembranças, vai liberando e não se apega. Simplesmente fala, eu libero, eu libero, eu libero, porque quando você libera de você, você libera da sua ancestralidade e para as futuras gerações. Tá? Obrigada. Ótimo. Gratidão, viu? Fica com Deus. Obrigada. Nada. Tchau, tchau. Tchau. Agora eu vou fazer uma com a Elaine. A Elaine disse que tem com vergonha. Elaine tá aí ainda, Elaine? É Elaine ou a Eliane? Só me dá um ok aí para eu fazer uma rapidinho, senão a live vai ficar muito grande. Elaine tá aí? Fala oi, estou. Deixa eu ver se ela tá aqui ainda, que aí eu já faço. Eliane. É Eliane, né? Aqui ainda, sim. É, Eliane. Então vamos lá, Eliane, conecta com o seu corpo e eu vou pedir para todos conectarem. Como a Eliane não vai entrar ao vivo, eu vou fazer para todos e também para ela. Então, assim, como vocês estão na live, todos estão aqui, é porque a gente tem a mesma sintonia, todos estão na mesma sintonia, estão na mesma vibração. Então, quando a gente está na mesma vibração, quando a gente faz um atendimento coletivo, todos recebem, tá? Então, eu vou pedir para vocês conectarem com os corpos de vocês, ir baixando todas as barreiras, não ficar pensando o que é, o que vai ser, o que não vai ser. Simplesmente baixa as barreiras e receba essa sessão, uma sessão gratuita para vocês. É um presente aqui. Estão baixando as barreiras. Vamos ver o
que sai aqui. Qual área da vida vai ser contribuição liberar para vocês e para a Eliane? Ó, saiu uma carta aqui, fechamento de portas. Eu vou explicar o que que é isso. Vou pegar as emoções. Frustração, amargura e autoabuso. Ó o autoabuso aqui de novo. Saiu de novo o autoabuso. O que que são esses fechamentos de portas? Fechamento de portas são todas as emoções que você... São todas as situações que você não deixou para trás, que você não fechou aquela porta. Vamos supor que você saiu de um emprego, estou colocando exemplos, tá? Mas aí vocês coloquem para a realidade de vocês. Vamos supor que vocês saíram de um emprego e vocês não conseguem se desligar daquele emprego, porque você fica achando que você foi injustiçada, ou que você poderia ter feito mais, ou que poderiam ter feito mais por você. Sabe, alguma coisa que... Peraí, quase que eu cancelei aqui a live. Sabe quando você deixa uma porta aberta e você não fecha essa porta, você não encerra um ciclo? É exatamente esse fechamento de portas. Então agora nós vamos fechar essas portas. Por quê? Porque quando você fica com essas portas abertas e você não encerra portas, você não encerra ciclos, você... É como se a sua vida não andasse. É quando você sempre olha, você fica sempre olhando para trás. Depois você coloca aí se faz sentido e se mais alguém faz sentido isso que eu estou falando. E aí saíram as emoções de frustração, amargura e autoabuso. Frustração e amargura pegam os órgãos de fígado e vesícula. Então, o que é a frustração? Sem motivação, cercado de barreiras que impedem o êxito e a obtenção da satisfação em qualquer situação. A amargura decorre de uma atitude dura, desagradável ou cínica consigo mesmo, um ressentimento por experiências dolorosas e injustas. Então, é onde você não encerrou as portas. E o autoabuso, que pega pulmão e coração. É um ato de se mutilar, machucar a si mesmo propositalmente, se colocar em último lugar, não honrar o seu corpo, viver buscando o errado de você e ficar querendo agradar os outros. E isso é o autoabuso, né? E o autoabuso pega pulmão e coração. Então vamos liberar e vamos fechar todas essas portas. Em todos os lugares onde vocês deixaram portas abertas, onde vocês não encerraram ciclos, seja ciclos de relacionamento, seja ciclos de trabalho, seja ciclos de amizade, que foi o que eu falei para vocês um pouquinho antes. Quando a gente começa a mudar a nossa vibração, a gente começa a afastar certos tipos de pessoas da nossa vida. Por quê? Porque eu que agradeço, Regilaine, eu que agradeço. Porque quando você muda a sua vibração, não tem como as pessoas alcançarem a sua energia. Então, é interessante que você perceba que, às vezes, você não quer fechar portas, encerrar ciclos com amigos, com parentes, com relacionamentos que já não fazem mais sentido. Você, às vezes, já terminou o relacionamento, mas fica ali preso sem fechar as portas, sem encerrar os ciclos. Então, às vezes, a gente precisa encerrar esses ciclos para que a nossa vida ande, para que a gente abra espaço para o novo. Eu espero que faça sentido tudo isso, porque está vindo muito forte isso. E aí, para que vocês saiam dessa frustração, dessa amargura e do autoabuso. Porque é o que eu falei, o autoabuso não é só você ficar fazendo o que o outro quer, mas é você também não cuidar de você, não ter um autocuidado. Eu falo assim, se você se olhar no espelho todos os dias e falar assim, nossa, como você tá velha, nossa, como você tá gorda, nossa, como você tá enrugada, nossa, como você não sei o quê. Você permite que as pessoas façam isso com você? Olha lá, faz muito sentido. Por quê? Você não vai permitir, você não vai chegar para uma pessoa e vai falar tudo isso para ela. E por que você fica na frente do espelho falando isso para você? Esse é o autoabuso, você está abusando de você mesmo. Em vez de você olhar para você com gratidão, para o seu corpo com gratidão, percebe? Então, bora lá liberar todas essas portas abertas aí, liberar toda a frustração, amargura e autoabuso. Vamos fazer passando a mão direita no vaso governador, que eu acho que fica bem forte. E aí, para quem tem um imã de geladeira aí, corre, pega o imã, pode passar o imã
de geladeira que ele também desativa, tá? O meu ímã, ele tem 3.000 graus, então ele desativa muito... Ele é mais forte, né? Então ele desativa. Mas o de geladeira também faz. Também faz. Igual a nossa mão direita, perfeito também. A aposentadoria também pede encerramento de ciclo. Sim, a aposentadoria também faz todo sentido. Sabe por quê? Porque quantas pessoas... Eu trabalho com educação, né? Trabalho em escola também. Quantas pessoas eu vejo saindo do trabalho e depois querendo voltar? Sabe? Quando a pessoa quer voltar para o trabalho, gente, vamos encerrar ciclo. Saiu de um trabalho lá, não continua trabalhando. Vai fazer outra coisa, eu falo que vai fazer tricô, vai fazer crochê. Vai ficar lá na sala de aula nada, vai fazer tricô, entendeu? Por quê? Porque você encerrou aquele ciclo. E tem pessoas que às vezes se aposentam e desencarnam. Por quê? Porque não sabe o que vai fazer da vida. Tipo, e agora? Vai viver, vai ser feliz, vai vibrar lá nos 600 Hz lá, que é da felicidade, não é? Então, bora lá, vamos desativar tudo isso agora, por favor. Vamos fechar esses ciclos, fechar essas portas. Conectem com o corpo de vocês, a gente vai passar a mão direita. Aqui no Instagram, eu acho que ela fica invertida, mas eu tô com a minha mão direita aqui, tá? A gente vai passar no vaso governador, quem chegou agora, a gente está fazendo uma desativação emocional, que é uma técnica do biomagnetismo, para liberar as emoções e tirar as nossas dores físicas, mentais, emocionais aí. Então, eu vou passar a mão aqui, ó, no meu vaso governador, que pega todo o topo da minha cabeça, no meio da minha cabeça, minha coluna vertebral, e lá no cóccix eu vou parar a minha mão. Então, bora lá. Liberando e desativando baixas barreiras, para que o atendimento, ele é para todo mundo, mesmo quem, né, não colocou o nominho aí, a gente vai fazer para todo mundo. E você vai desativando e fechando os seus ciclos aí. Cada um sabe do seu ciclo. A situação que vier na sua cabeça é o que precisa ser liberado da sua vida agora, ok? Então vamos lá. Liberando e desativando toda emoção de frustração, amargura, autoabuso, aprisionado nos seus corpos físico, mental, espiritual, astral, etérico, em todos os seus registros, herdados ou não. Inspire e solta. Percebe todo o seu corpo ficando leve, percebe essas emoções indo embora. Se der vontade de chorar, chore. Se der vontade de bocejar, boceje. Se der vontade de arrotar, arrote, dar enjoo, vai liberando. Que tudo isso faz parte da liberação. Vamos fechar todas as portas que ainda estão abertas, liberando toda a frustração, amargura, autoabuso, aprisionados nos seus corpos físico, mental, espiritual, astral, etérico, em todos os registros de todos os participantes aqui dessa live, e quem estiver assistindo depois também vai estar recebendo. Inspire e solta. Se ponham na disposição e percebam essa desativação. Mais uma vez, passando a mão, liberando e desativando toda emoção de frustração, amargura, autoabuso, aprisionado nos corpos físico, mental, espiritual, astral, etérico, em todos os registros de todos os participantes e quem estiver assistindo depois. Liberando e desativando, inspire e solta. E vai soltando, vai soltando. Anotem essas emoções, gente, quem puder anotar aí, ó. Ó, deu uma pausa no vídeo sem querer. Ó, anotem aí, frustração, amargura e autoabuso. E aí vocês vocês podem fazer isso em casa, com a mão mesmo do seu vaso governador, ou pega o ímã de geladeira, e aí você vai liberando mais algumas vezes, tá? 3 vezes, normalmente já é o suficiente para o seu corpo liberar. Então, podem vir várias lembranças na sua mente que são coisas passadas. Então, coisas que você precisa encerrar esses ciclos. Então, tudo que veio na sua cabeça é para você encerrar esse ciclo. E ter gratidão por esses ciclos. Porque muitas vezes a gente quer, sabe, ficar agarrado ali, né? A gente quer ficar segurando alguma coisa que ela precisa ir. Porque isso vai fazer com que a nossa vida, ela mude. Nossa vida é cíclica, né? Nossa vida não é linear. A nossa vida é cíclica. Então, pessoas vão, pessoas vêm. É importante que a gente tenha essa ciclicidade também. Assim como as fases da Lua, né? Então, a gente precisa disso. Então, eu espero que tenha
feito sentido para vocês. Eu vou deixar essa live salva, vai no meu perfil lá, quem não me segue, me siga para a gente continuar esse papo. Eu sempre faço lives. Depois eu vou estar trazendo mais desativações, né? Pelo menos uma vez por semana eu faço uma live com as desativações e eu vou explicando mais. Eu espero que vocês tenham gostado. Gratidão a Vex, ao meu parceiro que está aqui, né? Gratidão a todos que entraram e que participaram. Eu espero que vocês tenham gostado e que tenha feito sentido para vocês, tá bom? Gratidão, gratidão, gratidão. As meninas que foram vulneráveis aí, né? Que disseram que queriam. E aí depois a gente vai fazendo outras também, tá bom? Beijo para vocês. Um ótimo dia. Gratidão, gente. Beijo, beijo.